O mês de outubro começa hoje em pleno Dia Internacional do Idoso e é também hoje que culmina a edição deste ano dos Dias da Vida Maior, uma iniciativa dinamizada pelo município de Ancião que desde a passada quinta-feira tem levado a cabo diversos momentos lúdicos com foco na comunidade sénior. De entre as atividades que se têm desenrolado está o audiovisual, nomeadamente com esta recolha a 6 vozes junto de idosos de instituições particulares de solidariedade social do Concelho de Ancião. O sustento dos filhos, a alfabetização, a imigração e o trabalho rural são alguns dos temas onde tocam estes testemunhos na primeira pessoa das dificuldades que a vida traz e da resiliência que a mesma vai pedindo. A sabedoria popular diz que a idade é um posto e é por isso mesmo que começamos com a especial idade maior de uns admiráveis 107 anos. Você começou a trabalhar com quantos anos? Sei lá, muito nova. Faziam-me trabalhar. Quem? O meu pai e a minha mãe faziam-me trabalhar. A fazer o quê? Olha, a fazer todo o trabalho. Era trabalhar na fazenda. E foi servir? Eu nunca fui servir. Não? Não. Antigamente cantava-se muito no trabalho do Ai, campo. cantavam, andavam sempre a cantar. Oh Ricardo, onde a saia? Oh Ricardo, onde a vem? Oh Ricardo, onde a saia? Olha a roda que ela tem. Olha a roda que ela tem. Olha a roda que ela tinha. Já onde a saia que a minha está redondinha. Boa! Comia grelos, comia nabos, comia couves, comia sei lá o que comia. E a broa? Era você que amassava? Era. Então diga lá. Era eu que amassava e cozia no forno. Havia muito menos comida. E às vezes comia-se mais se houvesse. Passou fome? Mas não havia, já não. Pronto. Passou fome, tia Alzira? No tempo da guerra passou fome? Fome não me passei, mas comia mais se houvesse. Fiz a 4ª classe. E sabe escrever? Sei. E ler? E também. Todos os dias rezo o terço. Tia Alzira, quem é que lhe deu esse terço? Quem é que lhe deu este terço? Quem é que me deu? Sim. Foi a minha mãe. A minha vida profissional foi diversões, divertimentos, carrosséis, pistas, carrinho de choque, isto tudo um pouco em diversões. Nesse tempo era tudo mais difícil do que é hoje. Foi uma vida de esforço. Comecei com 15 anos nas pistas, nos carrosséis, esses por acaso eram aviões, aquilo, em regra só se conhece os carrosséis, é tudo carrosséis, mas há vários tipos de diversões, havia já nesse tempo e agora ainda há muito mais, ainda são muito mais variados. E eu andava nos aviões, fui para lá com 15 anos e depois dos aviões passei para, quando casei, tive uma pista de carrinhos para crianças, também durante 9 ou 10 anos. Depois passei para os carrinhos de choque, os carrinhos de choque é a fama das feiras, passei para os carrinhos de choque, também lá andei 10 anos, mas foi uma vida de luta, sacrifício, trabalho, tanto quando era solteiro, como depois casado com a minha mulher. Mas aí, por exemplo, nos adultos, antes e depois, os primeiros e os últimos, aí já tinha funcionários, empregados, chamamos-lhe assim. Quando tinha infantil, como estou a dizer, e era só eu mais ela, pedíamos o trabalho todo, e porque era mais... Nesse tempo era bastante pesado ainda, mas ela também era o meu braço direito e às vezes do esquerdo. Onde eu pegasse, ela também pegava. Eu casei em 59, no dia 4 de abril, e tive uma filha no dia 24. Eu amanhava a fazenda e plantava tudo. Eu semeava o milho, coisa, porque depois, mais tarde, o meu marido veio e eu, primeiro era como hoje, falava a um homem, o homem ia-me labrar a terra e eu andava diante dos bois
e depois semeava e tudo, e ele gradava, que então era que a grade, não era fresses. Pronto, e depois pagámos quando coisa, também não me levavam muito dinheiro, pronto. E semeava tudo, tinha tudo para comer. A gente não tinha pão, tinha broa, a gente não tinha pão. Meus filhos começaram a comer broa, caminho mais cedo. Assim que foi coisa, é a broa que se comia. Se tinha conduto, comiam com conduto, muitas vezes dizia ele já coisa, mãe, o conduto, olha, o conduto vai lá ter. Eu nunca tinha ido ao médico quando andava grávida. E depois comecei a pensar, como já tinha 3 filhas criadas em casa, pensei em não ter o filho em casa. E até agora ter o filho em casa, com as 3 raparigas já criadas, a mais velha tinha 17 anos, e a outra a seguir tinha 16, foi quando entrou para a escola para Coimbra. Foi ela que lá foi nessa semana comigo. Aos 48 anos fui tirar a carta de condução, comecei a pegar no carro e a ir ancião ou fosse preciso buscar alguma coisa ou que fosse preciso. Comecei a trabalhar com o trator, eu labrava, eu fresava, eu semeava, eu colhia. Quando era presente, que eu semeava tudo, não deixava terra nenhuma para semear, portanto semeava-se tudo. Era milho, era batatas, era centeio, era trigo, era assim, tudo essas coisas. E depois quando era a sacha do milho, eu não podia fazer tudo sozinha. Eu então tinha as colegas que trabalhavam, também tinham que estavam, também tinham que ajudavam. Elas vinham-me ajudar e eu depois ia ajudar a elas. Desde que as filhas se criaram, comecei de caminho a fazer queijo, ter gado e antes se criaram, quer dizer, que iam para a escola, que não estavam criadas, mas que deixaram da gente de andar já a fralda ou a tirar ou qualquer coisa assim. Que a gente, as fraldas não era como agora, eram farrapos de roupa velha que a gente tinha, estava as coisas, que fosse melhor, as costas das camisas dos homens é que eram as fraldas. A vida foi de muita maneira, cada antes era de muita maneira, agora a gente se visse assim, acho que até morriam, não eram capazes de fazer nada. Trabalhei em França. Trabalhei em França, na Peugeot, sem passaporte, fui de assalto. Lá, fui de assalto. Em que ano? 1966. Estive lá 10 anos em França, sem cabir. Tenho saudades dos filhos. Às vezes quando cá bem beber, às vezes. Ainda sei o francês. Então diga lá assim qualquer coisa. Isso é bem. Oh, très bien. Eram 2 caçadores que andavam à caça. E depois estava muito calor e sentaram-se ao sombra de uma oliveira. E quando vou lá a reparar, estava lá um lobo morto. E depois vamos dizer, nós já que diz a palavra mais adivinha, mais acertada. E vai assim, este animal tem dormido muita cesta. Esse é o último. O animal tem andado mais tempo calçado. É verdade, mas tem andado mais tempo descalço calçado. E vai o outro assim. Este animal tem comido mais carne crua cozida. Vai assim o último, vai assim. Este animal tem dormido muita cesta, mas nunca dormiu nenhuma como esta. Até aos 3 anos fui filha única, não tinha mais irmão nenhum, era mais velho, pronto. Aos 3 anos nasceu-me um irmãozinho, fiquei toda contente. Já tinha com quem brincar, bem, fui crescendo, os anos foram-se passando. Quando chegou à altura da nova matrícula para a 4ª classe, o meu pai disse-me: tu queres fazer a 4ª classe? Olha, não. Não queres, porquê? Então porquê? Então eu vou lá metade do tempo, metade fico em casa. E depois apanho porrada da professora que até chateia. Não, já que eu apanhei muita porrada. Era com uma régua, está cá a mão, tuca. Já depois da minha mãe voltar a casar, ia à azeitona, ia à vindima, ia aos figos, onde podia ser. Mas quando vinha, o dinheirinho era para eles, nem 5 tostões. Fui convidada para ir ajudar a uma vindima à Biule. E eu fui. Os donos da vindima
Não sei se você ouviu falar que era o Lino Lourenço, que era o dono da farmácia, e até eram meus padrinhos da Carisma. Eu fui lá, vendi-me, e disseram-me eles, tu queres cá ficar em nossa casa? E eu disse que sim. As coisas estavam tão mal, fiquei lá. Mas nessa altura, eles tinham sempre 2 ou 3 criadas, e elas foram-se indo embora e quem aguentou fui eu. Fiquei lá uns 4 anos e meio, sozinha. Olha, fui lá uma escrava. Não foi trabalhadora, foi escrava. Cheguei até, havia lá uma ladeirita, lá de um carreirito, lá onde tinha uma horta, que eu já não era capaz de a subir, cansada. Mas foi muito bem estimada no meu casamento. Tive tanta gente, vizinhos ali de perto que me conheciam, deram-me tanta coisa, tanta coisa. Fica com a minha casa cheia. Azeite, feijão, bacalhau, carne de porco, arroz, até toalhas me deram-me tanta coisa. Durante 2 dias estive sempre lá visitas na minha casa, graças a Deus. Não fui criada com mãe, nem fui criada com pai. Cada um foi para o seu lado, um foi para Lisboa, outro foi para o norte. E eu fiquei com uma vizinha, meus irmãos ficaram com o padrinho, outra com a madrinha. Não tive escola porque uma pessoa trabalhava, comecei a trabalhar aos 6 anos, porque andava assim com eles no pinhal, mas levava um púcaro, trazia outro, levava o vazio, trazia o cheio, e andava assim a espalhar os púcaros por aqui e por lá. Eram resineiros? Eram resineiros, meu tio era resineiro. E então, quer dizer, mas depois também, como eles faziam, também queria fazer. E eles viam que eu era capaz de fazer, mandaram-me fazer uma lata pequena e uma espátula pequena. E por lá ia eu fazer o coisa do púcaro, tirar a resina para dentro da lata e pôr o púcaro no sítio dele. E fui assim, andei até aos 12 anos nessa vida de resineiro. Comecei. Ganhava alguma coisa? A resinar era o meu tio, é só para colher resina. Mas davam-lhe alguma coisa de dinheiro? Não, era tudo graça. Era tudo graça. Era para vestir e para comer. O meu irmão então foi lá para ir buscar e disse ao meu tio que vinha para me buscar. E depois ele disse, mas o teu pai tem que pagar a criação dela. E então, quer dizer, eu não pude fazer nada para me levar naquela altura. Disse, olha, ficas cá mais 8 dias e eu depois venho buscar e vais sem eles saberem. E assim fui roubada. Fui a caminhar desde o lado do Pinheiro até a Pombal. Não, até Pombal não, o Barracão. Era o Barracão. Fomos a pé até o Barracão. E depois de lá fui na caminhoneta que vinha de Leiria. Fomos na caminhoneta para Pombal. Depois em Pombal apanhámos outra que ia para a Castanheira. Depois da Castanheira tivemos que ir a pé para casa, para onde o meu irmão estava. E depois tive que lá ficar em casa de um tio também. Quando eu conheci o meu pai, com 12 anos.